Olá pessoal, boa tarde a todos. Estamos dando início a mais um encontro síncrono de exercícios e dúvidas, tá bem? Hoje eu vou dar algumas dicas em relação à lista, fazer um pouco de revisão sobre o conteúdo que a gente viu na quarta-feira, resolver alguns exemplos com vocês e tirar dúvidas que possam surgir aí durante o nosso encontro, tá bem? Então, acho que eu vou começar fazendo uma breve revisão do que foi dito. A gente está aí no ciclo 6, né, pessoal? As notas dos professores já foi compartilhada, o roteiro do estudo dirigido. No estudo dirigido tem um pouquinho de revisão sobre integrais duplas, alguns temas já desse ciclo de atividades, algumas aplicações, alguns exercícios, tá bem? O encontro 5 da quarta-feira também já está disponível. E aí a gente tem a nossa lista de exercícios, tá bem? Abrir aí a última lista de exercícios. Bem, a questão número 1 é uma questão de... Uma integral aí já é em coordenadas, são coordenadas polares, tá bem? A letra B. Tem a letra A aí para calcular uma integral. Vocês podem tentar resolver dessa forma ou fazer uma mudança de variável adequada, agora que vocês já sabem como fazer. A questão 2 ela é específica, tá? Para calcular essas integrais usando coordenadas polares. Então observe que vocês têm que fazer uma mudança nas variáveis. Na letra A ele descreve uma região anelar. O que é uma região anelar? Né? Uma região que está entre duas circunferências com o mesmo centro. Então, a área delimitada tem uma circunferência interna, que é essa x² mais y² igual a 1, e uma circunferência externa, que é a x² mais y² igual a 8. Então, você tem uma região que fica delimitada entre essas duas circunferências. Calcular essa integral aqui já está especificado que é em coordenadas polares. É a forma mais simples, inclusive. Faz a mudança de variável, usa a forma que eu vou revisar agora com vocês. Na letra B é para calcular o volume do sólido sob o gráfico da função z igual a raiz quadrada de 9 menos x² menos y² sobre a região x² mais y² menor ou igual a 7. Menor ou igual a 7 eu basicamente estou falando da região delimitada pela circunferência de raio raiz de 7, tá bem? Aqui tem uma questão que é uma aplicação, é um tema que a gente vai discutir na segunda-feira. Momento de inércia, centro de massa, densidade. Eu vou fazer isso na segunda-feira com vocês, mas eu posso comentar brevemente essas fórmulas. Elas estão no nosso livro-texto. Eu vou acrescentar nas notas dos professores essa parte de aplicação, que não estava lá nas notas. Eu vou adicionar e no final de semana eu atualizo as notas dos professores com essa parte de aplicações que eu acho interessante. Utilize integrais duplas para determinar a área da região dentro do círculo x menos 1 ao quadrado mais y² igual a 1 e fora do círculo x ao quadrado mais y² igual a 1. Então é uma área que está delimitada, ela é exterior a essa circunferência e interior à primeira. Então tem uma região aí de integração. Sempre que você está falando de regiões circulares, de circunferências, em geral fica mais simples fazer isso em coordenadas polares, essa é a dica. Eu vou fazer alguns exercícios hoje, as luzes forem surgindo a gente vai respondendo. Deixa eu dar um zoom aqui porque está bem pequeno aí, né? E a quinta questão, pessoal, ela é uma integral tripla, é para tentar ainda adiantar algumas coisas. Minha dica para vocês que ainda olhou para essa aqui, não, mas a pessoa nem falou disso, a dica é o teorema de Fubini. Ele é verdade para integrais duplas, ele continua verdadeiro para integrais triplas e integrais de ordem superior também. Observe uma coisa, se vocês olharem essa integral, quem já pegou a lista, às vezes vocês... tem gente que fala assim, não, mas a última questão só é discutida lá na última aula, sobra pouco tempo. Então, se vocês já quiserem trabalhar sobre essa questão, qual que é a dica? Observe que eu tenho uma integral tripla aqui. O limite de integração em relação ao z, o teorema de Fubini vale da mesma forma, tá? Pensa que eu coloquei uma variável a mais, mas as mesmas coisas vão acontecer.
É como se eu tivesse um parênteses aqui que vai até o z, então eu tenho essa integral de dentro. Aí essa integral está, pensa que é a integral de uma integral dupla. Resolve a dupla e depois calcula de dentro, tá bem? Então, quando você tem um dz aqui, o diferencial em relação a z, significa que eu começo integrando em relação a z. Observe que eu tenho limites de integração que dependem de x e y, o que não é problema porque o y e o x e o y estão exteriores. Então, quando você aplica o teorema fundamental do cálculo nessa primeira integral, você vai ter algo que depende ainda de x e y, não é problema porque você ainda vai integrar em y e em x. Quando você fizer essa integral mais interna aqui, basicamente o teorema fundamental do cálculo, você vai ter que resolver uma integral em y. E observa que em y os seus limites de integração dependem de x, que também não é um problema porque o x é a última variável. Então, a integral que sai dessa integral dupla aqui, mais interna, ela pode ainda depender de x, porque o x é independente, né? O x varia de 0 a 2. Então você vai obter uma integral aqui dentro, depois você vai obter uma integral que ainda vai ter uma dependência de x, que vai cair nessa integral mais externa, que é em relação a x e é definida, é independente das outras variáveis, então você vai obter uma integral, é basicamente uma aplicação do teorema de Fubini para regiões gerais, de uma integral tripla. Essa é a dica. Então, se você consegue fazer com duas, consegue fazer com três e por aí vai. O que a gente vai discutir um pouco mais hoje, que eu vou tentar fazer alguns exemplos com vocês, é sobre coordenadas polares, mas antes eu vou fazer uma pequena revisão. Estava aguardando alguns colegas entrarem em sala para ver se tinha alguma dúvida antes de eu começar. Vamos agora... Bem, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou aberta nas outras? É o mesmo da integral dupla, só temos mais um nível. É basicamente isso. Você vai... do mesmo jeito, a gente só vai fazer até integrais triplas, mas você consegue continuar, tá? Você faz a integral quarta do mesmo jeito, assim sucessivamente. Se você tem uma integral de ordem n, você consegue colocar as integrais internas em função das variáveis que vão subindo, né? Então, a primeira integral pode ter como limites de integração funções que dependem de todas as outras variáveis, aí a segunda pode variar das restantes, assim sucessivamente, porém a última integral é uma integral definida, então os últimos limitantes de integração têm que ser independentes. Então essa é a ideia principal para resolver aquela, apesar dela ser a última questão e já remeter ao conteúdo do próximo ciclo de atividades, na minha opinião, é provavelmente a mais simples ali de ser resolvida, porque a integral em si é simples, né? Ela só é uma integral tripla, mas é uma integral tripla de uma função relativamente simples de integrar. Deixa eu ver. Bem, tem alguma dúvida além dessa? Alguma coisa que ficou... Vocês estão meio perdidos aí em relação a como faz? Ou posso começar a revisão? Começar uma revisãozinha, tá? Vamos retomar algumas coisas. O que eu fiz na aula passada? Eu falei do teorema de mudança de variáveis. Teorema de mudança de variáveis. Para integrais duplas. Integrais duplas. Então, nesse caso, o que a gente tem você tem uma região R do R2, tá? Aí você tem uma mudança de variáveis, você tem uma função φ, que vai dessa R subconjunto do R2 no R2. Essa é a mudança de variável, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de mudança de variáveis. Que basicamente pega um par geral aqui, o IV, e aí ele associa um x de UV, y de UV, ok? De classe C1, tá? Significa que
x e y são funções C1. E o que é dizer que x e y são funções C1? X é uma função de duas variáveis a valores reais, tá certo? Porque é a primeira coordenada aqui. Então, ela é uma função de duas variáveis a valores reais. C1 é o que a gente já tinha definido anteriormente. Significa que ela possui derivadas parciais. E as derivadas parciais são contínuas e a mesma coisa em relação a y. Então, dizer que uma aplicação do R2 no R2 é C1 é dizer que as suas funções coordenadas são C1. Ok? Você tem ela de classe C1, aí a gente definiu o jacobiano como sendo o determinante. Então, a gente definiu o jacobiano, né? Quem vem a ser o jacobiano, ele tem uma notação derrom de xy, derrom de uv, calculado num ponto uv, é o determinante daquela matriz, né? Então, ele é o determinante da matriz obtida pela derivada parcial de x em relação a u, calculada em uv. O determinante da x em relação a v, calculada em uv. Essa é a primeira coluna do jacobiano. A segunda coluna é a derivada parcial de y em relação ao v. A derivada parcial de y, em relação a u, calculada em uv. A derivada parcial da y em relação a v, calculada em uv. Tá? Esse é o determinante, esse é o jacobiano. Tá certo? E, dado jacobiano, essa matriz é chamada de matriz jacobiana e o determinante é chamado de jacobiano. E aí, dado esse determinante e uma função, então, feito isso, né, seja f uma função que vai... Observe que eu faço a mudança de variável, né? Em geral, eu estou olhando na imagem, então ela vai de φ de r. Se eu tenho uma função que vai da φ de r, que a gente sabe que é um subconjunto do R2, em R, integrável. Então, o que diz o teorema de mudança de variável é que é integral sobre φ de R de f de xy dx, é a integral dupla, né? A integral dupla sobre φ de R de f de xy dx dy é dada pela integral sobre R, ou seja, a pré-imagem, né? A imagem inversa ali da φ de R. Lembrando que essa φ, além de ser de C1, ela é uma bijeção, tá? Isso é importante. Essa função é bijetora, então é mais do que C1, isso é um difiomorfismo. É uma função que é injetora, ela não é sobrejetora, tá? Não, porque eu estou colocando aqui como contradomínio R2, então ela não é sobrejetora, ela é injetora e sobre a sua imagem ela é um difiomorfismo, mas o que importa aqui é que ela é injetora, tá? Significa que cada ponto é única pré-imagem, então ela é injetora, e aí eu consigo calcular sobre R de f de x de uv, y de uv, o módulo do jacobiano, du dv. Então, essa é a forma com que eu calculo. Aparece aqui o módulo do jacobiano, que é aquele determinante, tá bem? O módulo porque vem do elemento de área, né? E a área é sempre positiva, você tem que passar o módulo. Então, esse é o teorema de mudança de variáveis. A gente fez um exemplo mais geral e particularizou para coordenadas polares, né? Coordenadas polares é um caso particular dessa mudança de variável para integrais duplas. Coordenadas polares. Então, o que a gente tem nas coordenadas polares? A gente fica nas mesmas condições, né? Eu tenho uma função φ que vai de um R do R2. E aí a gente viu que
é um subconjunto específico do R2, né? O que eu tenho aqui, na verdade, bem, o ρ, que é o raio, então ele varia de 0 a mais infinito. Ou seja, a distância de um ponto à origem do plano cartesiano com 0,2π, que é o ângulo que o segmento que vai da origem até esse ponto faz com a semirreta que vai da origem x positivo. Então tem um subconjunto daqui que vai em R2 e aí leva um par ρ e θ, onde ρ é a distância e θ é o ângulo, leva as funções x e y são específicas, né? Nesse caso, o x é ρ cosseno de θ e o y, ou seja, estou particularizando tudo, né? Aqui seria x de uv, o nosso u é o ρ, o nosso v é o θ e o x de ρ e θ é x cosseno θ, o y é ρ seno de θ, ok? E aí, essa integral que a gente acabou de escrever, bem, aí você tem o jacobiano da ρ, módulo de ρ é ρ, aí depende de como você escreve o jacobiano, se você escreve colunas invertidas vai dar um menos, mas o módulo corrige. Então, do jeito que eu escrevi, primeiro ρ e depois θ, o jacobiano de x e y em relação a ρ e θ fica ρ, mas poderia ficar menos ρ se você invertesse lá, o módulo corrige, e aí a integral em coordenadas polares fica a integral sobre a imagem do R, de uma função f de x e y, dx dy, é feita por a integral sobre a região, que quase sempre a gente consegue que seja um retângulo. Na maioria dos exemplos que eu dei se torna um retângulo, né? E aí a da função f de ρ cosseno θ, ρ seno θ, eu chamei a atenção para o fato de que você faz a mudança de variável, então você tem que trocar de fato as variáveis. Um erro comum é você colocar um ρ de ρ de θ aqui, mas deixar x e y, e aí as coisas não fazem nenhum sentido. Aí aparece o módulo, então independente de como você escreve a sua matriz jacobiana, o módulo dá sempre ρ de θ. Ok? Então é dessa forma que fica em geral, e aí eu vou... Ficou claro, pessoal, tudo isso? Alguma dúvida sobre o teorema de mudança de variável e o caso das coordenadas polares? Vocês conseguiram? Tá claro? Tá bem efetivo, né? É isso. E aí uma das coisas que eu comentei, eu chamei a atenção para vocês para aquele corolário do teorema de Fubini, que às vezes ajuda muito, acelera o processo de cálculo. Eu só coloquei como uma observação, porque talvez vocês bem esquecem, né? São muitos resultados. Uma observação é que é um corolário, ou seja, um resultado que segue imediatamente do teorema de Fubini, que sempre que você tem uma função, não vou colocar nem x, y, nem ρ e θ, porque isso é geral, para não ficar uma coisa muito... Então sempre que você tem uma função de u e v, que você consegue escrever como g de u, h de v, separadamente, ou seja, essa daqui só depende de u, produto com uma coisa que só depende de v. Então você sempre pode, se você está num retângulo, né, isso tem que ser uma região retangular, então se você tem que calcular a integral de a num retângulo que vai de a até b, CAD, f de uv, du, dv. Então, sempre que você consegue escrever sua função como produto de duas, você pode separar integrais, a integral de a até b da g de u du, vezes a integral de CAD de h de v
dV. Isso aqui, a coordenadas polares é um dos momentos mais imediatos de se usar esse corolário, porque você, em geral, transforma a sua região em um retângulo, e nesse retângulo, às vezes, você consegue que as funções de ρ e θ sejam em produtos. dρ, dθ pode mudar de posição? Só o ρ que tem que ficar interno, né? Isso, pode sim. O teorema de Fubini é geral, tá? O teorema de Fubini, ele permite você inverter desde que você cumpra as condições, né? Se uma das variáveis estiver em função da outra, aí você não pode inverter, a menos que você faça encontre a outra, né? A gente fez alguns comentários sobre isso. Você tem uma região geral e você quer mudar a ordem de integração, então você tem que trocar, porque se você só invertesse, você teria problema, né? Então tem aquele pequeno detalhe para o teorema de Fubini, mas sempre que for uma coisa desse tipo, A, B, C, D, ou seja, se você está num retângulo, aí você pode mudar desde que as funções sejam integráveis, mas em geral nos exercícios, na prova e tudo mais, não vou colocar lá uma função que não seja integrável para vocês fazerem, né? Então, nas funções que a gente mais trabalha, esses teoremas, assim, os contra-exemplos desses teoremas, aonde que o teorema de Fubini não funciona, essas coisas são muito discutidas nos cursos tem um curso na matemática chamado Análise Real, que é onde você análise real de uma ou de várias variáveis, onde você discute por que essa condição é necessária, né? Quando que o teorema de Fubini não funciona, essas questões de caráter mais teóricos, né? Quase filosóficos, de, bem, quando que falha o teorema, essas coisas, é um trabalho um pouco mais teórico. A gente não entra muito nisso no cálculo, nem no cálculo 1, nem no cálculo 2, a gente mostra os teoremas e não fica muito trabalhando em cima dos contra-exemplos. Eu não vou pegar uma função lá, colocar uma integral dupla de uma função que não satisfaz o teorema de Fubini, e aí você tenta, isso seria meio fora de contexto de um curso de cálculo 2, tá bem? Então, em geral, as funções que aparecem para a gente são funções integráveis e coisas desse tipo, mas existem contra-exemplos, tá? Existem exemplos de funções que você não consegue fazer essas inversões, essas coisas existem exemplo para quase tudo, contra-exemplo para quase tudo. Alguma pergunta? Alguma dúvida até aqui? Vamos fazer alguns exemplos, algumas coisas para deixar isso mais claro. Não tendo dúvidas, eu vou entrar em alguns exemplos. Vou fazer exemplos de coordenadas polares, tá? E aí, se sobrar algum tempinho, o mais comum, principalmente no cálculo 1, é de fato usar as coordenadas polares, tá? O teorema de mudança de variáveis, casos mais gerais, eles não são muito tratados. Eu acho que no livro do Stewart mesmo, ele nem faz o teorema de mudança de variáveis. Antes, lá no finalzinho, ele fala, no caso bem geral, de uma integral qualquer, ele fala qual é o teorema de mudança de variáveis. Eu acho, né? Posso estar enganado, mas eu acho que em geral ele já fala de coordenadas polares antes mesmo de falar de mudança de variáveis. Mas eu gosto de colocar porque aí fica geral, tá? Você entende que coordenadas polares é um caso particular de algo mais geral. Tá bem? Vou fazer uns exemplos com vocês, só para vocês verem como que funciona, né? Tirar algumas dúvidas. Às vezes é bom praticar. Então eu vou calcular a integral sobre R da função 3x mais 4y² dA, ou seja, dx, dy, essa região R aí é o semiplano superior. Então, bem, o R mora no R2, tá? A função mora no R3, mas a região que eu estou integrando mora no R2. Então eu pego o semiplano superior e aí você considera o círculo de raio 1. Isso aqui é 1, menos 1. E de raio 2. Em geral, são esse tipo de região onde as coordenadas polares faz mais sentido. Então aqui é 2. Menos 2, eu quero integrar entre essas regiões aquela função ali. Tá bem? Bem, só para um primeiro exemplo, só para a gente dar uma brincada com os conceitos.
O que vocês têm que fazer, né, quando vocês olham isso? A primeira coisa é encontrar a região na nova coordenada. Então você sabe a mudança de coordenadas que você vai fazer, né? A mudança de coordenadas que você vai fazer, as coordenadas polares, você está numa região circular, então anelar, no caso. E aí você percebe que se você coloca nas coordenadas ρ e θ, isso se torna um retângulo, né? Isso que agora é um pedaço de uma região anelar, se torna um retângulo. Por quê? Porque quando você olha a variação do ρ, a variação do ρ é entre 1 e 2, né? Então ele varia, não tem uma função. E é óbvio, né, que se você tentasse colocar isso, o x, se fizesse aquela ideia que eu falei, né? Quem que é o x máximo e o x mínimo? X mínimo é menos 2, x máximo é 2. Aí você tenta colocar o y em função do x, isso é super trabalhoso, né? Porque aí o y varia de raiz quadrada de 1 menos x quadrado até a raiz quadrada de 2 menos x quadrado. Então os não é uma região geral e é ainda com limitantes inferior e superior muito complicados, envolvem raízes. Então não é muito simples. Quando você passa para as coordenadas polares, você ficaria com o ρ, que é a distância à origem variando de 1 até 2. E o θ, bem, o θ é o ângulo formado com essa semi-reta aqui, tá? Então é o ângulo aberto com o eixo que vai, o semi-eixo que vai da origem para x positivo. Então ele varia desde o zero, né, quando você está aqui, então não tem ângulo nenhum, até π. Então o θ varia de 0 a π. Encontrar essas regiões, mudar de variável, em geral a parte mais complicada é você conseguir descrever a nova região. Regiões circulares em geral não dá muito trabalho. Se você pegar uma mudança de variável qualquer, isso pode dar um certo trabalho, aí você tem que olhar para a imagem das fronteiras, tentar descrever essa região, aí pode ser um pouco complicado, tá? Mas só fazer coordenadas polares raramente fica muito complexo. Esse é o caso anelar. Tudo bem, então agora eu sei os limitantes de integração e eu aplico, essa função obviamente é integrável, não preciso me preocupar muito com isso, eu aplico. Eu quero integrar, observe que aqui está o R, eu coloco o φ de R no teorema, mas aquela função φ, como eu disse, né, sobre a sua imagem ela é bijetora. Então eu posso olhar para φ ou para a φ inversa, é relativamente a mesma coisa. Então integrar sobre essa região R, 3x mais 4y ao quadrado, dA, é equivalente a quê? Em geral, vocês vão ver que depois que vocês fazem uma conta, isso acontece meio que mentalmente, tá? Você vai trocando o x por ρ cosseno θ e o y por ρ seno θ meio que mentalmente, você não fica escrevendo tudo aquilo. Em geral, eu só coloco isso, aí você vem, bem, você sabe que pelo teorema de Fubini depois você pode mudar a ordem, se for mais fácil fazer em relação a outra, então começa na que você achar mais interessante. Vou começar com os limitantes do ρ. Então o ρ varia de 1 até 2, dá integral de 0 a π, e aí você faz as substituições. Então é 3 que multiplica ρ cosseno de θ, mais 4 que multiplica ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ. Seno ao quadrado de θ. E aí, bem, se eu coloquei dentro 0 a θ, então seria dθ dρ. Aqui, evidentemente, é mais fácil se eu trocar, né? Se eu fizer primeiro em ρ e depois em θ, misturar essas funções aqui não seria muito bom. Então, você chegou aqui, você viu que eu considero mais fácil integrar primeiro em ρ, né? Porque em ρ é polinomial, em θ tem umas trigonométrias aqui para se preocupar, então faz aí primeiro em ρ, que é um polinômio, depois você vai para θ. O teorema de Fubini te permite fazer essas mudanças, então aqui dentro é 1 até 2, de 0 a 2π. Observe que a princípio,
Bem, a princípio você não consegue, né, colocar isso como produto de duas funções, mesmo que você coloque aqui um ρ em evidência, vai sobrar um ρ aqui dentro. Então você não vai conseguir usar aquele corolário, que às vezes já facilita bastante, aqui não dá para fazer de imediato, a gente resolve assim mesmo. Quando você integrar aqui dentro, em ρ, o θ se comporta como uma constante, então é basicamente um polinômio, né? Então isso vai ficar a integral, aqui eu coloquei um 2, mas é só π, tá? Integral de 0 a π. Aí aqui vai aparecer, bem, o cosseno de θ é uma constante, então fica 3 cosseno de θ, ρ ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 2, tá bem? Mais 4 seno ao quadrado de θ, ρ ao cubo, sobre 3, variando de 1 até 2, pelo teorema fundamental do cálculo, dθ. Ok? Então, continuando aí, você vai ficar com a integral de 0 a π de, bem, 2 ao quadrado, 4, 4 sobre 2, 2, então vai ficar 6 cosseno de θ, menos 3 sobre 2 cosseno de θ. 3 sobre 2 porque quando ρ é igual a 1, então vai ficar 1 ao quadrado vezes 3 menos por causa do teorema fundamental do cálculo, menos 3 sobre 2 cosseno de θ. E ali no cubo vai ficar mais 4 seno ao quadrado de θ. E aí fica 8 sobre 3, então vezes 8 sobre 3, menos 4 seno ao quadrado de θ, 1 sobre 3, dθ. Tem algumas coisas aqui que dá para organizar. Vai ficar... Posso colocar, separar essas integrais. Vai ficar 12 menos 3, 9. Então 9 sobre 2, integral de 0 a π, cosseno de θ dθ, mais que vai ficar... Esse 4 é comum, né? Então está tudo sobre 3. 4 vezes 8, 32, menos 4, 28, né? Se eu não tiver errado a continha, agora eu olho ali na cola para ver se eu não errei nenhuma continha. De 0 a π, seno ao quadrado. Θ, dθ. Deixa eu ver se eu não errei nenhuma continha. Depois a gente chega lá na frente. Deixa eu ver... Ah! Na verdade, isso, alguém já tinha falado, né? Deixa eu olhar na cola, ver se não tá faltando nada. Eu olhei aqui um ρ a quarta. Gente, que ρ a quarta é esse? Tá faltando sim, né? Porque quando eu faço a mudança de variável, tem um ρ bem aqui. Então tem que ter... Isso aqui tudo está multiplicado pelo ρ, que vem do jacobiano, né? Então aqui é uma quarta potência, aqui é sobre 4. Se eu tivesse olhado para trás, tinha visto, né? Aqui é uma... Faz até mais sentido porque aí cancela, né? Exemplos geralmente são feitos para serem contas simples. Então, só corrigir. Fica ρ ao cubo. Tá correto. Deixa eu só ver aqui. Correto, né? Agora aquele 3 vai cancelar, vai mudar algumas coisas aqui. Apagar logo. O ρ da fórmula, tá, pessoal? O ρ que ficou faltando aqui,
é o ρ, o módulo jacobiano. Então, esse 3 pode se cancelar com esse, vai ficar integral de 0 a π. 3 cancela com 3, vai ficar 8 menos 1, então 7 cosseno de θ. Era isso, né? Tá bem. 7 cosseno de θ, aquele 4 também cancela com 4, faz até bem mais sentido, né? 2 à quarta, 16, 16 menos 1, 15. Então, mais 15 seno ao quadrado de θ dθ. E aí, bem, agora você separa, vai ficar a integral de 0 a π, 7 vezes a integral de 0 a π, cosseno de θ. Deixa eu só separar aqui, porque na verdade é que eu tenho que fazer um arco duplo, né? Então, para fazer esse arco duplo, eu posso separar, né? Porque tem esse seno ao quadrado aqui, que é uma... Inclusive eu revisei isso com vocês lá na lista, né? Tem esse, mas dá para fazer separado, eu posso separar as integrais, vai funcionar do mesmo jeito. Então fica o 7 sai, 0 a π, cosseno de θ, mais 15 da integral de 0 a π, do seno ao quadrado de θ. Essa aqui é a que é mais complicadinha, né? Essa aqui é imediata, integral do cosseno é o seno, 0, então isso aqui dá 0, né? Integral, então só para ficar detalhado, isso é 7 vezes seno de θ variando de 0 a π. Seno de π, 0, seno de 0, 0 também, então isso aqui dá 0. Então é que eu tenho que calcular, é 15. E aí, como que se faz essa integral? Se vocês lembram, isso daqui, vou dar a dica, não sei se vocês fizeram desse jeito lá na lista de exercícios, vou dar técnicas de integração, são, às vezes, eu mesmo esqueço quase tudo. Tá, o que você usa aqui é o seguinte, você usa duas relações. A primeira é a fundamental, quando você quer integrar quadrado, né? E as próximas você vai usando uma coisa meio de recorrência. Tem essa fórmula e vocês inclusive devem ter usado ela lá na primeira lista de revisão. Você tem essa e você tem a do cosseno, né? Você tem que cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E daqui você tira as integrais do cosseno e do seno fazendo uma substituição. Qual que é? Se você quer o seno ao quadrado, que é o nosso caso, você faz essa menos essa. Então, quando você faz essa menos essa, observe que o cosseno com cosseno se cancela, isso vai ficar menos isso, então fica duas vezes. Então, duas vezes o seno ao quadrado de θ é igual, estou fazendo essa menos essa, então a 1 menos o cosseno de 2θ sobre... aqui não tem sobre ainda, né? Só subtrair. Então, o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno de 2θ sobre 2. Essa daqui é mais fácil de integrar porque você faz por substituição, né? Não tem quadrado mais. Então, se você continua essa integral, isso é 15 vezes a integral de 0 a π. Então, seno ao quadrado de θ é meio menos o cosseno de 2θ sobre 2 dθ. Aí tá, aí você faz, bem, você pode quebrar se você quiser. Fica 15 meio dθ é meio com θ variando de 0 a π, então 15 vezes vai ficar meio vezes θ com θ variando de 0 a π, que vai dar π sobre 2, certo? Menos a integral. Aí aqui você faz uma substituição, né? Você chama 2θ de u, então vai ficar o cosseno de u. Todo mundo entendeu? Vou chamar 2θ de u, então só fazendo
pegar nosso rascunho aqui, né? Se 2θ é U, ou pelo contrário, né? Se U é 2θ, se U é 2θ, você deriva em relação a θ, o du é igual a 2 dθ, né? Só que aí você só tem o θ lá, então você divide por 2, então du sobre 2 é igual a dθ. Aí você substitui aqui, então você vai ficar com cosseno de U. Você tem o dθ, então vai ter um 2, mas você já tinha um 2, então fica 4. Isso aqui é o meu 4 e meu U parece, né? Então, 4 du. E aí você tem que fazer as mudanças, isso é muito importante, um erro comum, que quase que eu já ia escrevendo. Se você faz mudança de variável, sua integral é definida, você tem que mudar os limitantes de integração também. Então, quando θ é 0, 2 vezes 0 dá 0. Quando θ é π, 2 vezes π é 2π. Integrar o negócio dá muita conta, né? Você enche um monte de quadro para fazer uma questão simples. Aí você só finaliza. Então vai ficar 15, que multiplica π sobre 2, menos, aí bem, 1/4 pode sair, 1 sobre 4 pode sair, cosseno de U, a integral é seno, então seno de U variando de 0 a 2π. E bem, seno de 0 é 0, seno de 2π é 0, toda essa conta para chegar num 0, né? Então, 15π sobre 2. Vamos ver se a gente não errou contínuo no caminho. Tá tudo certo, 15π sobre 2. Aqui dá 0 porque é o seno, tá? Alguma dúvida? Além de eu ter esquecido o ρ aqui. O que vocês acharam? Difícil de fazer? Tranquilo? Mas pelo menos é mais fácil do que a outra, né? Se fazer aquela integral ali com a região geral, com certeza é mais difícil. Alguma pergunta? Poderia usar essa fórmula? Seno de 2 é... Pode sim. É difícil. Se você... Eu tenho às vezes dificuldade até de lembrar qual que é a regrinha que faz para descer, mas se você tem isso de memória, pode usar, com certeza, não tem problema não. É que essa eu acabei de decorar depois da lista. Não, né? A memória é boa, eu tô ficando velho, já não lembro quase nada assim de cabeça. Tem gente que chega aqui e já vai direto pra... Passa direto, né? Tem gente que não faz nem a continha nenhuma, já joga a integral, que é basicamente o que você quer fazer, né? Só que você ainda está querendo fazer para um n qualquer, né? Tem gente que no 2, pelo menos, lembra. Isso é uma integral bastante recorrente. A técnica de integração do arco duplo é bem usual. Quando você quer complicar um pouquinho uma integral com trigonometria, você coloca potências de seno e cosseno que dá certo. Então, mas pode sim, pode ir direto. As técnicas de integração, uma coisa importante, tá, pessoal? As técnicas de integração que vocês vão usar de cálculo 1, porque isso aqui é cálculo 1, tá? Vocês podem usar tudo que vocês souberem, tá? Estando correto, podem usar. Eu não vou ficar... E até melhor que vocês saibam técnicas mais rápidas, aquilo que funciona, porque eu não quero me prender muito à resolução de integrais. Bem, vocês foram avaliados em relação a essas técnicas de integração no cálculo 1. Aqui a gente está usando ela para calcular outras coisas, né? Então... Se você tem uma forma mais rápida de calcular essas integrais, não tem problema, só não pode ser uma calculadora científica antes que pergunte. Não pode ser via uma calculadora científica, tá? Tem que pelo menos, alguma forma vocês têm que ter de resolver isso lembrando e tudo mais. Mas vocês podem usar tudo que vocês souberem de cálculo 1, não tem uma técnica específica, tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Demorado, eu também acho, assim, qualquer exercício dá muito trabalho, né? Integração não é uma coisa tão imediata, assim. A parte de diferenciar, ela é mais... se você sabe a ideia, as contas saem, na minha opinião, um pouco mais rápido, né? Aqui mesmo você sabendo resolver, você tem que fazer muita conta. Isso é meio inevitável por causa do tipo de questões que trata, né? Fazer mais uma.
até se não surgir dúvidas. Vou calcular. Tem uma aqui de calcular um volume, mas eu quero fazer uma que é de. Essa daqui. Deixa eu só ver. Tem uma aqui que eu acho interessante, que é a do cardioide. Só tem que lembrar os limites de integração do Rho. Só um minuto aqui, para eu pegar o enunciado. É o cardioide. Vou usar aqui o GeoGebra para mostrar para vocês. Eu vou calcular a área do cardioide, é um dos exercícios que eu tinha entregue. Eu vou mostrar para vocês algumas curvas em coordenadas polares. Eu trago isso na segunda-feira por causa que tem que preparar o GeoGebra para fazer em coordenadas polares. Mas bem, o cardioide não tem esse nome à toa, ele é tipo um coração que você forma. Ele faz uma curva, vira um coração. É clássico colocar essa. Ele em coordenadas retangulares é relativamente estranho a fórmula, mas em coordenadas polares ele é mais simples. O cardioide é basicamente, você coloca ρ em função de θ, fica 1 mais o seno de θ. Tá? E aí, bem, é claro que usando o fato de que seno de θ é periódico, isso daqui, essa função é uma função periódica, né? Ela dá uma volta e se parece, não sei se ele está no formato usual, mas ele se parece com um coração, então não sei em que formato que ele está, se ele está assim. Mas é tipo um coração mesmo. Pode ser, tem certos parâmetros aqui, às vezes ele dá uma volta aqui dentro. Eu queria jogar no GeoGebra para mostrar como que ele está nessa parametrização, mas se parece com um coração. E aí o exercício que eu quero é calcular a área do cardioide. Na próxima aula eu trago para vocês no GeoGebra, ele em detalhe, o desenho dele. Só vocês jogarem lá no GeoGebra e trocarem para coordenadas polares, tá? E aí eu quero calcular a área. Então, exemplo. Isso porque lembra um pouco uma questão que vocês vão ter que resolver. Então eu vou dar uma ideia. Exemplo 2, né? Calcular a área do cardioide. 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 Rho igual a 1 mais seno de θ. Tá bem? É aquele desenho, a menos de uma rotação que eu posso ter colocado errado ali. Observe que o θ varia de 0 a... Ele vai variar de 0 a 2π, né? Então dá um ciclo aqui completo. E aí para você calcular a área do cardioide, o interessante do cardioide é que é um caso onde eu uso coordenadas polares, mas o meu ρ está em função, os limitantes do meu ρ estão em função do θ. Então isso é basicamente uma área o cardioide é uma curva do R2, tá? É quando você coloca lá naquele... deixa eu fazer aqui. Só para vocês terem uma ideia de como que ele funciona. Bem, se eu colocasse em coordenadas retangulares, não vou escrever ele em coordenadas polares, tá? Eu vou usar as coordenadas polares, mas vou descrever ele em coordenadas retangulares. Fica mais fácil de desenhar. Então eu vou considerar x
e y aqui, tá bem? Então, quando o θ é 0, seno de 0 é 1, então eu passo aqui pelo o raio é 1 e o θ é 0, né? Então o ângulo formado aqui é 0, eu estou sobre o semi-eixo OX e eu estou no 1 aqui, tá? E aí, bem, o θ vai variar até fechar, até dar o 2π, tá bem? Então se você pensar, por exemplo, quando o θ é igual a π sobre 2, então seno de π sobre 2 dá 2, então ele seria... Dá para fazer uma ideia, né, de qual que é o desenho? Se a gente coloca em coordenadas retangulares e compara com as polares. Tem que ser menor aqui porque ele aumenta lá. Então quando eu estou no θ igual a 0, o ρ é 1, eu estou nesse ponto. Quando θ é π sobre 2, seno de π sobre 2 dá 1, então eu passo aqui no 2. Aqui eu passo no 1 também, né? Porque o seno de π é 0. E aí quando você está em menos π sobre 2, então ele está nessa, a orientação dele é essa daqui. Ela faz assim. Passa por aqui. Eu acho que ela deve estar rodando aqui. Tá, eu acho que não está bem, o desenho não é bem esse, porque ela não... Se você olha pro vetor gradiente, eu acho que normalmente não vai ter essa quina aqui. Eu acho que aqui ela deve fazer uma voltinha assim. Deve estar em algo desse jeito. Tem que fazer algumas análises do gráfico para ver o desenho certinho, tá, pessoal? Mas é para delimitar, é para calcular a área sobre essa região. O GeoGebra faz esse desenho, eu vou fazer depois com vocês. Mas o mais importante é como que eu calculo uma área com integral dupla, né? Para calcular uma área como integral dupla, eu integro a função 1. É pensar que se eu olhar para o prisma de altura 1, numericamente o volume dele é igual ao da área. Então, a minha região de integração, eu quero calcular sobre o cardioide, vamos chamar o cardioide de uma letra aqui, só para seja C o cardioide. Eu quero integrar 1 dx dy, tá? A princípio, aqui é coordenadas retangulares, tá? X e y está aqui. Quando você desenha isso daqui em coordenadas polares no plano cartesiano, fica desse jeito. Mas observe que se você desenhasse isso com ρ aqui e θ aqui, o desenho não seria mais esse. Então eu tenho que vir para cá e fazer a mudança de variável. Então eu quero integrar a função 1, nem precisa escrever em geral. Às vezes na lista, nas notas, está só assim, ó. Integral do elemento de área sobre essa região. E aí eu preciso fazer as mudanças de variável. O ρ, ele varia de 0, quando o raio é 0, até 1 mais 100 de π. Ou seja, em qualquer ponto do cardioide, o raio vai ir desde o raio 0, eu quero calcular a área, né? Então eu vou ir desde a origem até o limite aqui. E o limite é dado por 1 mais seno de θ. Então eu vou integrar. O ρ depende de θ. Então ele tem que ser a variável interna, né? É uma integral de uma área geral. O θ é mais fácil, porque o θ vai dar uma volta para que a curva se feche. Então o θ vai ficar de 0 a 2π. Aqui faz diferença a ordem, né? Aí o ρ. Bem, eu estou falando da área, então eu quero toda essa região. Então o ρ vai variar de 0 até essa curva que delimita o cardioide. Então até 1 mais seno de θ. Faço a mudança de variável. Dessa vez eu não vou esquecer que se eu mudo do elemento de área retangular para o elemento de área que vem das coordenadas polares, eu tenho que acrescentar um ρ. Então ρ, como o ρ é a coordenada que depende do θ, tem que ser primeiro em dρ, depois em dθ. Então, como que eu uso integral dupla para calcular a área? Tem uma questão na lista desse jeito, né?
Tem uma questão na lista que é dessa forma, que é para calcular uma área em uma determinada região. Você define qual que é a região e você quer integrar 1 pelo elemento de área, seja dx, dy ou simplesmente dA. Aí você faz a mudança de coordenadas, como é 1, bem, vai continuar sendo 1 aqui. Só que aí vai aparecer o ρ dθ. A função é a mesma, né? Se a função era constante igual a 1, mesmo nas coordenadas polares ela é constante igual a 1, mas esse ρ aqui não vem da função, ele vem do novo elemento de área. Então, é integrar aquilo ali. Observe que, em geral, a integral, a menos que caia numa integral muito complicada, não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é encontrar as regiões de integração, é interpretar a parte geométrica, né? Então, a área que eu quero calcular, que é basicamente integrar a função constante igual a 1 no elemento de área, feita a mudança de variável que a gente fez, fica de 0 a 2π da integral de 0 a 1 mais seno de θ, ρ dρ dθ. Então, aí aqui essa conta, né? Se eu vou integrar em relação a ρ, uso o teorema fundamental do cálculo, fica ρ quadrado sobre 2, variando de 0 a 1 mais seno de θ, dθ. Fecha, dθ. Tá bem? Então, observe, estou usando coordenadas polares, mas aqui é a minha região de integração. Não é um retângulo, mas eu posso fazer igualmente. Então, vai ficar a integral de 0 a 2π. No 0 dá 0 e em cima vai dar 1 mais seno de θ ao quadrado sobre 2 dθ. Deixa eu ver como que ele vai, se ele só vai as continhas aí, né? Deixa eu ver. Vai ter que fazer de novo um arco duplo. Acho que eu não vou fazer essa integral não, porque agora eu já falei como é que faz o arco duplo, a continha fica de exercício para vocês. Tá, quando você abre aqui pelo quadrado da soma, fica meio, mais, vai ficar 2 vezes seno de θ sobre 2, então seno de θ, mais um seno ao quadrado de θ sobre 2 dθ, nesse intervalo de integração. Aí, essa daqui é imediata, né? Isso aqui vai ser θ variando de 2π até 0, então vai ficar um 2π. Integral do seno menos o cosseno. Aqui você vai ter que fazer de novo um arco duplo, tá bem? Que é aquela mesma ideia que a gente tinha feito antes, inclusive para a mesma função, né? Você usa que o seno ao quadrado de θ é 1 menos cosseno de 2θ sobre 2, então já tem um 2 aqui, vai ficar sobre 4, e integra, tá bem? Então essa daqui é... Precisa fazer a conta não, né? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Pode usar também a fórmula lá para o seno das potências, mas é isso. Todo mundo entendeu? Tudo certo, né? Então, por que essa dica aí? Para quem ainda não se debruçou muito na lista, compartilhar a lista com vocês, só para dar uma dica. A questão 5 a gente já chegou na conclusão de que é a mais fácil, né? No final das contas ela é a mais fácil. Só precisa acreditar que o método funciona. Questão 4. Utilize integrais duplas para determinar a área da região dentro desse círculo e fora desse círculo, tá? Então você vai ter duas regiões lá. A parte mais complicada é de fato você descrever essas regiões. Você tem um círculo, se vocês observarem aqui, esse primeiro círculo não está centrado na origem. Aí tem que dar uma lembrada de como que é o centro de uma circunferência, como que é o raio. Aparentemente o raio é 1, né? O raio é 1, tá? O raio é 1, mas ele não está centrado na origem, está centrado num outro ponto. Aí você tem que interpretar esse ponto que ele está centrado. Essa daqui, essa é muito clássica, então obviamente está centrado na origem. E aí você olha essas duas regiões, você vai ver que tem uma área que é delimitada por elas.
E aí eu quero, dentro desse círculo que eu estou dizendo que o centro não está na origem, e fora desse que está o círculo na origem. Regiões circulares, em geral, funcionam melhor com integral em coordenadas polares, tá? Aí tem que ver qual que é a melhor forma de usar essas coordenadas, como é que vai variar o ângulo, θ. Então fica aí uma dica de como fazer. Quiser também calcular em coordenadas retangulares, se a integral sair, tudo certo, não tem problema. Em geral, quando você tenta fazer por coordenadas retangulares, uma integral em regiões circulares, você tem que usar aquela substituição trigonométrica, né? Porque quase sempre você vai cair numa raiz e coisas assim. E aí você tem que fazer uma substituição trigonométrica também, bem, se você estiver bem habituado, sai. Tem aqui a questão 2, vou fazer uma de volume, semelhante com essa daqui. Essa questão 3, bem, para quem quer já adiantar tudo, né? Passar o final de semana, já terminei a lista, já até mandei. Vou só descrever qual que é a fórmula. Eu vou justificar, tá? Semana que vem eu vou mostrar para vocês que tem qual que é a integral da massa, qual que é a integral do centro de massa, qual que é a integral dos de inércia e coisas do tipo. Aí é o momento de inércia, né? O momento de inércia em relação a x, o momento de inércia em relação a y e o momento de inércia em relação à origem. É isso que esse I de x, I de y e de zero significa. Bem, deixa eu só pegar aqui. Tem a função densidade aí, você vai ter que equacionar, não vou fazer essas equações, mas eu vou só descrever como faz. Como que se calcula? É a integral dupla, tá? I de x é a integral dupla sobre a região, né? Tem uma chapa lá, né? Tem um objeto que ele chama de lâmina, né? Tem uma lâmina, essa lâmina tem um formato triangular, coisas desse tipo. É um triângulo isósceles, os lados iguais. Isso aí tem interpretação para ser feita, mas o que importa é que a integral que vocês têm que calcular é a integral de x ao quadrado da densidade de xy dx dy. E aí, bem, você vai ter que equacionar essa densidade, tá? Aqui é y ao quadrado... Tá, tem um ρ aqui, né? Péssimo, né? Vou colocar um delta porque é de densidade, então vocês vão pensar que é... Então, x e y. Eu acho que no livro do estudo chama de ρ, mas aqui não ia ficar muito bom não. dx dy, y ao quadrado, x e y. Já vou dizer quem que é esse dx dy. E aqui... Bem, sobre a região, tá? É a lâmina lá. R aqui fica parecendo que é um retângulo, vou colocar L de lâmina, tá? A lâmina tem um formato, é um triângulo isósceles, um triângulo retângulo isósceles. Então tem uma interpretação aqui, salvo engano é essa aqui. Vou até conferir ali, mas é x quadrado mais y quadrado, densidade dx dy. Para não passar as formas erradas para vocês, deixa eu dar até uma colada aqui, né? Vantagem de ser professor é que você pode colar quando você esquece. E você não tem que fazer prova também, isso ajuda bastante. Isso, tá certinho. Foi só para verificar, tá correto. Elemento de área, mas pode colocar dx, dy. No livro do estudo a gente coloca dA, dA, dA. Pra gente o elemento de área aqui, a gente está no plano. Então o elemento de área é dx, dy. Fica mais geral se você coloca um dA, porque aí vale até para uma superfície, coisas desse tipo que a gente vai ver semana que vem. Então são essas as fórmulas, tá? O que você tem que fazer, se você olhar a lista aí, tá pedindo para calcular eles, né? Então compartilha aí a lista com o pessoal. Está pedindo para calcular o I de x, o I de y e o I de zero. As fórmulas são essas que eu coloquei no quadro. E aí você tem uma interpretação a ser feita de uma lâmina em forma de um triângulo retângulo isósceles. Só existe um triângulo retângulo isósceles, né? Bem, os lados são iguais e ele é retângulo. Então, só existe um. É basicamente a metade de um quadrado, né? E aí os lados iguais é A, então basicamente está pegando um quadrado de lado A, cortando ao meio, essa é a sua, cortando ao meio pela diagonal, tá? Tem várias formas de cortar um quadrado ao meio, está cortando um quadrado pela diagonal, e aí essa é a sua lâmina, e aí ele diz uma coisa, ó, a densidade, que é esse delta que eu escrevi, a densidade em qualquer ponto da lâmina é proporcional ao quadrado da distância ao vértice
oposto à hipotenusa. Então tem uma interpretação a ser feita, o que é ser proporcional ao quadrado da distância, tem algumas coisinhas, bem, isso é da lista, né? Eu não vou resolver, só descrevendo, isso aqui é a função densidade, tá? Densidade. Para quem não lembra lá, acho que vocês devem estar mais habituados a esse tipo de interpretação do que eu, vocês devem estar fazendo alguma disciplina de física, pelo menos a maioria de vocês devem fazer. Mas, bem, a densidade, no ensino básico, a densidade era você pegava a massa e dividia ali pela área ou pelo volume, né? Mas estou falando de uma lâmina, como a gente está fazendo integral dupla, não dá para pegar elemento de volume. O mais natural da densidade é você pegar a massa e dividir pelo volume, certo? Só que aí não pode ser dA, né? Tem que ser dV, elemento de volume. Então, quando você faz uma coisa bem típica da física, né? Despreza alguma coisa, então você despreza ali o comprimento, quer dizer, a largura da chapa, né? A largura dela. Aí você pode pensar que ela é uma coisa só bidimensional, e aí a densidade fica dependendo só de x e y. Então você tem uma chapa nesse formato aqui, né? E aí você tem a densidade em qualquer ponto. A densidade é a massa, que seria massa sobre volume, mas aqui você está desprezando as medidas de largura, então é a massa sobre a área, tá? Mas o que importa é que você consiga equacionar isso em função de x e y. Você pode colocar um sistema de coordenadas aqui. Ela precisa um pouquinho de interpretação, tá? Na minha opinião, é a questão mais difícil aí da lista, mas é muito boa para vocês verem as aplicações, tá? Isso realmente, se o cálculo 1 tem muita aplicação, o cálculo 2 a gente fala, tem muitas aplicações mesmo. Dá para fazer muita coisa, principalmente é difícil trabalhar só com uma variável, tá, pessoal? Para quase todas as áreas, para física, qualquer área das exatas, trabalhar com uma única variável que não seja o tempo é muito difícil. Então, os problemas mais práticos, em geral, têm mais variáveis, por isso que é mais natural fazer com cálculo 2. Só queria fazer mais um exemplo para vocês, que não é de área, eu quero calcular uma de volume aqui. Tinha mais um exemplo que eu ia fazer. Bem, se quiser alguma coisa para perguntar aí, tá, pessoal? Se tiver alguma questão, eu trago alguma só para... Se ninguém traz nenhuma pergunta, eu tenho alguma coisa para fazer. Mas se tiver alguma pergunta específica, pode fazer. A aula de hoje eu não vou me estender muito, não. Sexta-feira, né? Deixar vocês ir trabalhar na lista. Dar um tempinho para vocês fazerem a lista. A área do cardioide eu fiz. Tem uma aqui de área. A área da circunferência é brincadeira, né? Não vou fazer essa com vocês, não. Mas tá lá. Se vocês quiserem um exemplo simples, tem a área do... Circunferência. Aqui, uma de volume pra gente. Tem alguma pergunta aí? É tranquilo, né? Eu não sei vocês, mas eu acho a integração bem mais... As contas são mais longas, mas as ideias eu acho mais intuitivas, assim. A parte de diferencial eu acho complicada, assim. Somente essa parte final de... a interpretação geométrica é meio complicada, né? A questão que eu quero fazer com vocês é determinar o volume do sólido limitado pelo paraboloide. Bem, eu estou nesse caso aqui, ó. Eu tenho um paraboloide que é dado por z igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. É um paraboloide, tá? Não é uma semicircunferência, não. Isso aqui desce como um paraboloide. Meu desenho ficou parecendo uma semisfera, mas é a parte de cima de um paraboloide. Não tem a raiz quadrada, não. E aí, bem, eu quero pegar esse volume, né? Calcular esse volume. Aí o z varia entre 0 e 1 menos x quadrado menos y quadrado. E aí você quer calcular o volume, né? A gente já sabe que a integral, se eu integro essa função sobre o domínio, né? Tem uma região aqui que eu preciso determinar quem que é a interseção do paraboloide com
o plano z igual a zero, então tem uma região aqui de integração, vou chamar de D. Integro 1 menos x² menos y². Essa função ela é positiva nessa região, né? Porque, bem, eu estou falando que o z é maior do que zero, então ela é maior ou igual a zero. Isso de fato me dá volume dx dy. Então, a princípio, uma das coisas que eu poderia fazer é quem que é a curva do nível zero, né? A curva do nível zero é fácil observar aqui que se isso daqui é igual a zero, eu estou numa circunferência de raio 1, tá? Então é uma relação ao domínio, o meu D aqui, sobre o qual eu estou integrando, ele é fácil. Ele é os x e y do R2, tal que x² mais y² é menor ou igual a 1. E, obviamente, maior ou igual a zero, né? Somando quadrados. Então, maior ou igual a zero, menor ou igual a 1. Então, é essa região aí que eu quero integrar. Dá para, bem, limitar o x máximo, o o x máximo e o x mínimo, colocar o y em função? Dá, mas é claro que não é a melhor forma. Estou falando de uma região circular. Então, fica bem mais interessante se eu descrevo isso em coordenadas polares, né? Essa mesma região em coordenadas polares, quem que ela é? Bem, vamos dar espaço para participações, né? O ρ, essa é bem simples, né? O ρ varia em que intervalo? Só coloca aí o limite superior e inferior do ρ. Os que participam sabem tudo, né? Isso é ruim. Não pode. Eu já ia colocando lá. Dá tempo. 5 segundos. 0, 1. E Lucas, sabe por que não é menos 1, né? O ρ é distância, tá? Tome muito cuidado com isso. O x seria. Se eu fosse fazer o x máximo e o x mínimo, sim. Mas ρ ele nunca vai assumir valores negativos, tá? Ele é distância, sempre positivo. Então, só desenhando aqui, bem, é a circunferência. O ρ eu pego um ponto aqui, ele é essa distância, tá? Distância à origem, ele é o ρ. Então, é sempre maior ou igual a zero. Então, de 0 a 1. E aí, o θ, escrever π aí é um pouco mais difícil, né? Então, θ, vou dar a volta inteira, ele vai do 0 até menor do que 2π. Mas uma coisa que eu acho que vocês já devem ter observado é que, em termos de integração, aberto ou fechado faz diferença nenhuma, tá? Em termos de integrar, isso é muito complicado na parte da diferencial, mas para integrar não tem problema você colocar menor ou igual aqui, porque para uma integral dupla, a fronteira tem o que a gente chama de medida zero, né? Significa que integrar sobre a fronteira ou não integrar não faz diferença nenhuma. Então, menor ou igual ou só menor para integrais não faz diferença. De todos, mesmo se eu colocar só menor aqui, os limites de integração seria de 0 a 2π. Não faz diferença alguma. E aí você muda. E aí, vou fazer lá naquele outro quadro. Aí, quando você muda, né? Então você queria integrar integral dupla sobre aquilo que eu chamei de D, de 1 menos x² menos y² dx dy. É igual. Aí você integra. Agora eu vou chutar que é melhor começar pelo ρ. Então vou colocar de 0 a 2π aqui. Faz sentido que seja sempre mais simples pelo ρ, né? Porque em θ eu tenho funções trigonométricas, então meus próximos chutes vai ser deixar o θ por último. Então coloca de 0 a 2θ aqui. Dentro fica de 0 a 1. E aí você faz as substituições. Então fica 1 menos... vai fazer diferença nenhuma porque vai somar, né? Cosseno nem vai ter θ no final. Então vai ser ρ² cosseno ao quadrado de θ menos ρ² seno ao quadrado de θ. Aí eu escolhi dρ dθ. Então vai ficar... Bem, a identidade fundamental trigonométrica, de 0 a 2π. Só escrever aqui para
ficar claro, né? Às vezes a pessoa não está acompanhando e do nada já sai o resultado final. Então, eu juntei, tá? Os cosseno com seno, deu 1, d rho, d teta. Olhando por aqui já parece que pelo teta teria sido mais fácil. Eu não estou chutando bem hoje não. Tá, aí, mas de todo jeito é simples, né? Essa daqui dá para fazer aquela técnica, tá? Observa que isso aqui só depende de ρ. Aqui depende de θ, é simplesmente o 1, então você pode separar mais fácil do que fazer inteirada, tá? Então isso aqui fica de 0 a 2π dθ vezes dρ. Então é isso. Basicamente, quando uma função... Não precisa nem dela sumir, tá? Se tivesse um θ multiplicando aqui, ou um seno de θ multiplicando, mas que estivesse multiplicando tudo, você poderia separar. Então isso daqui dá θ de 0 a 2π, então vai ficar um 2π aqui, que multiplica, aí aqui fica ρ menos ρ ao cubo sobre 3, de 0 até 1. Isso vai dar, bem, no 0 dá 0, no 1 dá 2/3, né? Porque fica 1 menos 1 sobre 3, 3 menos 1, 2/3, então 4π sobre 3. Vamos ver se a gente acertou. A gente errou. Faltou alguma coisa. Deixa eu ver. A gente não, né? Eu que errei. Deixa eu ver. Ah, tá. Eu errei de novo na mesma coisa, né? Não é... Ficou faltando multiplicar pelo ρ. De novo, errei pela mesma coisa. Toda vez, né? Aqui é cubo. E aqui é cubo, porque tinha um ρ a mais, né? Deixa eu deixar o quadrado aqui. E colocar o elemento aqui. Não, o argumento de o professor também esquece na prova não vale, tá, pessoal? Bem, quando eu esquecia na prova, eu também perdia nota, então por isso que não vale. Tem que multiplicar tudo. Agora tá certo. Então é de 0 a 2π. De ρ menos ρ ao cubo, certo? Que fica ρ quadrado, agora tá certo. Ρ menos ρ ao cubo, dρ dθ. Agora sim pode separar daquele jeito, fica a integral de 0 a 2π dθ, que multiplica a integral de 0 a 1 de ρ menos ρ ao cubo dρ. Aí essa daqui, de fato, 2π. Aí aqui vai ficar ρ quadrado sobre 2. Então, deixa eu escrever. Ρ quadrado sobre 2 menos ρ a quarta sobre 4, de 0 até 1. Agora tá certo. Agora vai. Tá. Aí, bem, dá meio menos 1/4. Meio menos 1/4 dá 1/4, né? Então 1/4 sobre 2π sobre 1/4, π sobre 2. Deu certo. Π sobre 2. Deixa eu só entender uma coisa aqui. Ah, tá. Tinha uma pergunta do André, mas já foi. É menos tudo porque o quadrado tá no x, tá? O menos vem da função. Por isso que é menos em tudo. E o ρ que ficou faltando é do elemento da mudança de variável. Se o ρ é difícil de lembrar, quando for coordenadas esféricas, que tem coordenadas esféricas, acho que fica ρ quadrado vezes o seno de um ângulo. Mas só acrescenta mesmo. É como na mudança de coordenadas polares. Nas coordenadas cilíndricas, acontece a mesma coisa. Aparece o ρ,
porque nas coordenadas cilíndricas é como se você fizesse coordenadas polares em x e y e deixasse o z solto, por isso cilíndricas, né? Vira um cilindro de base circular. Agora na esférica é que dá é um pouquinho mais complicado, porque você coloca dois ângulos e um raio, aí fica um pouquinho mais complicado. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma certeza? Tudo certo. Então é isso, pessoal. Minha sugestão é que façam... Precisa fazer muitos exercícios, tá? Vocês têm que ficar fazendo outros. Procurem os monitores, façam contas. E aí, tentem escrever essas equações. Na segunda-feira eu vou falar dessas interpretações físicas, tá? Que é momento de inércia, centro de massa, se você tem a densidade, como você recupera a massa. Vou fazer algumas interpretações, não vou fazer todas. Tem algumas de probabilidade, coisas desse tipo, que eu vou só comentar a existência, mas algumas são clássicas, por exemplo, pegar uma chapa metálica, encontrar o centro de massa dela, coisas assim. Surgem algumas integrais daí, então eu vou comentar brevemente e depois falar de área de superfície, que é uma interpretação também, é uma aplicação das integrais duplas, um pouquinho mais complicada. Para área de superfície mesmo, nem tem questões na lista, mas eu quero comentar com vocês por curiosidade, só para vocês entenderem essa ideia de elemento de área, né? Bem, eu disse que sempre dx dy vira dA, sempre que você está no plano, né? No plano ali, tudo retinho, o elemento de área é o dx dy. Mas o que seria o elemento de área se você está numa superfície, né? Se você está naquele lençolzinho. Bem, o que é o elemento de área, né? Basicamente você picar em pedaços menores, né? Você faz uma partição da região e aí você quer o limite do que está acontecendo dentro daquela superfície. No plano, quando você faz esse limite, você obtém dx dy, mas para as geometrias mais interessantes, as geometrias que justificam, por exemplo, como as coisas funcionam sobre uma esfera e tudo mais, a gente sabe que o universo como um todo ele não é euclidiano, né? Para os curiosos que já estudaram um pouquinho, ou pelo menos já ouviu sobre relatividade geral e essas coisas, sabem que o universo, apesar da gente estudar uma geometria euclidiana, onde o ponto mais próximo, a distância menor entre dois pontos é um segmento de reta, isso não é verdade na geometria do nosso universo, né? O nosso universo é uma variedade que ela não é uma variedade euclidiana. Então, no nosso universo, a geodésica, que é basicamente o que faz o papel de menor caminho entre dois pontos, não é uma linha reta, é uma linha que é curva e isso se dá devido à gravidade curvar o espaço-tempo. Então, para estudar essas coisas, você precisa entender que então, o cálculo diferencial nesses espaços não é euclidiano, ele leva em consideração as curvaturas das superfícies e coisas desse tipo. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, eu só vou comentar aqui, essa é mais por questão de curiosidade, como que eu calculo área em superfície. Eu vou fazer esse detalhezinho, só a termos de curiosidade. E aí depois a gente repete esse processo para integral tripla, mas na integral tripla as coisas vão passar um pouco mais rápido, tá? Na integral tripla eu vou falar assim, olha, integral tripla eu coloco um z a mais aqui, coloco mais uma cobrinha, mais um sinal de integral, teorema de Fubini-Vale, se a região é uma região geral, eu posso colocar a primeira integral em função das duas variáveis de fora, a segunda integral em função da última variável, a última tem que ser livre, posso usar a integral tripla para calcular hipervolumes, né, volumes de coisas que estão em R3, ou usar a integral tripla para calcular volume mesmo, né? Eu pego uma região do R3, quero calcular o volume dela, é a integral tripla da função constante igual a 1. Do mesmo jeito que eu fiz para calcular a área, né? Com integral dupla. A gente faz isso e aí eu só apresento, bem, existe um teorema de mudança de variável para integral tripla, que é o mesmo teorema que a gente usou para duas integral dupla, só que aí agora aquela minha matriz é uma matriz 3×3, tem um determinante associado, que é o jacobiano. Faço ali a mesma coisa, vou obter o elemento de volume.
E aí eu mostro quais são as duas mudanças de variáveis clássicas para integral tripla, que é as coordenadas cilíndricas e as coordenadas esféricas, e aí depois eu aprovo. Então, basicamente isso. Tem que fazer muitas integrais e fazendo para estar mais tranquilo para a nossa última avaliação. Tá acabando, né, pessoal? Já estamos aí faltando 3 semanas, né? 3 semanas para a prova é daqui a 21 dias, então tá acabando. É isso. Vou terminar a aula de um pouquinho mais cedo, deixar vocês trabalharem na lista e descansarem um pouco. Daqui a pouco eu pensei que você estava fazendo os dois ao mesmo tempo, mas eu entendi. Daqui a pouco é o cálculo 3. E cálculo 3 é muito bonito, porque aí as coisas vão ficar vetoriais lá, gosto bastante do curso de cálculo 3. Apesar que tem 2 caminhos, né? Tem um cálculo 3 que é equações diferenciais e tem um cálculo 3 que é vetorial. Mas é bem bacana. Então, é isso. Boa tarde a todos, bom final de semana. A gente se encontra na segunda-feira.